Cirilo, boa tarde para amigo ligado nesse domingão de bastidores aqui na Itatiaia. Para os jogadores do Cruzeiro é um domingão de folga, é um domingão de dever cumprido depois da classificação ontem, mais uma vitória diante do Atlético e o técnico Paulo Pessolano comemorando, assim como os jogadores, a classificação para a finalíssima do Campeonato Mineiro. E acho bom a gente sempre repetir, Cirilo, que quando começa um campeonato, o Cruzeiro tem que estar lá na final. E esse objetivo foi cumprido. E não foi cumprido nos dois últimos anos, 2020 e 2021. Tanto que a última vez que o Cruzeiro esteve na final do Mineiro foi em 2019, quando venceu o Atlético e conquistou, naquela ocasião, o título. Então, é mais um passo dado. O Paulo Pessolano tem se mostrado também muito tranquilo no processo que vem acontecendo no Cruzeiro, de uma construção de equipe, uma nova identidade de jogo. Isso não é da noite para o dia, a gente sabe, parece que já tem muito tempo, mas o Paulo Pessolano, ele chegou em janeiro para uma pré-temporada e agora, depois de 3 meses de trabalho, vamos dizer assim, contando com a pré-temporada, o Cruzeiro vai criando a sua identidade, o seu estilo de jogo, e foi só a 15ª partida de Paulo Pessolano no comando do Cruzeiro. São 11 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, então vai estabelecendo esse estilo de jogo que ele quer, marcação alta, intensidade total, e os jogadores vão entendendo. Como ele disse ontem na entrevista, alguns entendem mais rapidamente, outros vão demorar um pouco mais, mas faz parte do processo e o Cruzeiro está seguindo bem nesta temporada de 2022. O Cruzeiro então de folga, a retomada dos trabalhos amanhã, e aí começa a preparação para a finalíssima, e o técnico Paulo Pessolano não perdeu Oliveira e Edu, que passaram aí sem levar o 3º cartão amarelo. Uma semana que tem a chegada de Ronaldo Fenômeno a Belo Horizonte. Na quinta-feira tem a reunião do Conselho, reunião importante. Não é ainda a de votação, é apenas para apresentar tudo que vem acontecendo na negociação, e o Ronaldo vai acompanhar também a final e disse que vai estar na votação do dia 4 de abril, sem ser nesta, na outra segunda-feira, no Barro Preto. Cirilo. Ô Samuel, ô Romano, sobre o campo, ontem me chamou a atenção a fala do Pessolano quanto à evolução, quanto à conversa que ele tem com os caras, quanto a necessidade que o Cruzeiro continue melhorando, continue evoluindo, continue executando, buscando vencer em meio à construção, em meio à ideia de jogo que ele pretende. Eu tenho a impressão que semana que vem ele vai jogar do mesmo jeito que ele jogou na primeira fase, do mesmo jeito que ele vem jogando. E eu acho isso importante nessa ideia dele, nessa ideia de consolidação de um projeto. E de padrão, que é fundamental. Quando você tem uma equipe com padrão de jogo, pode machucar o Cirilo e entrar, por exemplo, o Thiago Reis, que vai ter o padrão tático. Sabe que por que isso é mais importante ainda? O campeonato da Série B é longo, são 38 rodadas com jogos difíceis. Ele vai ter que utilizar a base. Quando você já tem um padrão definido, qualquer garoto da base que entra não vai sentir tanto como se fosse um time ainda em construção. E mais, para mim ele está deixando muito claro que quer o padrão e começar a Série B pontuando muito, o máximo possível, conseguir pontos já nas primeiras rodadas, se possível no primeiro turno, para depois não bater o desespero no segundo turno com relação à classificação. Eu vejo a fala dele em cima disso. E só para completar um pouco mais, Unidos pelo Cruzeiro junto aí com Samuel Venâncio, trazendo aqui as últimas informações do nosso Cruzeiro, após aí mais uma vitória sobre o Atlético. O Cruzeiro aí chegou à final do Campeonato Mineiro. E o técnico Paulo Pessolano aí deu a sua entrevista aí após o jogo e chegou a elogiar aí o time adversário. E ele falou: parabéns ao Roger, técnico no caso. Acho que é um dos melhores times do campeonato. E demonstrou isso nas estatísticas. É um time que sempre chega ao gol, muito intenso e curto, que joga bem com a bola. É difícil pressionar o time dele, que tem muita movimentação e ideias claras. Dou-lhe os parabéns, pois o Atlético jogou muito bem. Analisou aí o técnico Paulo Pessolano. Agora o Cruzeiro aí enfrentará aí o adversário entre Atlético Mineiro e Caldense. A gente sabe aí que o Atlético Mineiro já tem uma vantagem, né, de ter vencido o primeiro jogo. Então mais provável aí que seja o Atlético e o Cruzeiro na final. Lembrando que
confronto da final, não tem vantagem para nenhum dos adversários. Mesmo que o Atlético Mineiro terminou a primeira fase da competição em primeiro lugar, ele não terá vantagem. Terá vantagem só de escolha de uniformes ou lados de campo lá para estar escolhendo na hora do jogo. E pra gente finalizar esse vídeo aqui, quero pedir o apoio de todos vocês para estar deixando o like no vídeo aí, que é muito importante aqui para nós do canal Unidos pelo Cruzeiro. E para aqueles que ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixe seu apoio aqui ao canal Unidos pelo Cruzeiro.